E aí, pessoal, voltamos com o Locke. Ele vai fazer parte desse time aí, né, de filósofos empiristas. Locke, nós vamos estudá-lo também no âmbito da filosofia política. Ele é um cara que vai se preocupar com a teoria do conhecimento, ou epistemologia, né, que é esse âmbito que a gente está analisando agora, mas ele também tem uma teoria política que nós vamos ver mais à frente. E a epistemologia é justamente essa preocupação de como se dá o conhecimento. Como é que conhecemos? Como é que o conhecimento ele é processado em nós? Então, se ele não é um racionalista, se não é através e exclusivamente da razão, como é que se dá nesse novo âmbito? Então, ele vai dizer, o conhecimento, nós podemos dividir esse processo. Nós podemos estabelecer dois âmbitos, o da sensação e o da reflexão. A sensação é justamente essa experiência sensível, né, que se dá pelos sentidos. Se dá primariamente, aí ele fala numa qualidade primária e secundária. Né? Vou citar como exemplo, por exemplo, estou aqui com esse aparelho, né, esse celular. Ao eu fazer experiência, sensação desse aparelho, eu faço experiência da sua extensão, né, da sua dureza, da sua medida, né, essa forma mais imediata, eu aprendo mais imediatamente, né, medidas como tempo, lugar, qualidade física, dureza, extensão. E secundariamente, né, coisas como, por exemplo, a sua cor. Né? A cor ela pode ser relativa. Né? A cor, ele é preto, mas ele poderia ser de uma outra cor. No entanto, é uma qualidade secundária, certo? Por exemplo, a cor ela só existe numa superfície. Essa superfície é uma qualidade primária. A cor ela é uma qualidade secundária, mas na sensação, através da experiência sensível, eu posso perceber tanto as qualidades primárias como secundárias. A dureza, a extensão, mas também a cor, o local. Né? Então, são informações que se dão primeiramente por essa experiência sensível. No entanto, há a parte também da reflexão. Qual é a reflexão? É como essas experiências sensíveis, como essas qualidades primárias e secundárias atingem o meu pensamento, a minha alma, certo? Então, é esse atingir, esse afetar, é o movimento que essas experiências externas causam internamente. Né? Essa sensação interna se chama reflexão. Depois desse processo de sensação e reflexão, que a gente está resumindo aqui para ficar mais claro, objetivo, vem a parte da razão. Quando nós fazemos experiências, nós fazemos experiência de um objeto particular. Né? Como é que eu sei para que serve um celular, o que serve um celular? Imagine que você nunca viu um celular na vida. Nunca. Você está vendo pela primeira vez. Você vai saber o que ele é, para que ele serve, qual é a sua utilidade, como utilizar? Não. A gente primeiro tem essa experiência sensível, percebe o seu tamanho, percebe que é um pouco duro, percebe o seu formato. A reflexão vai interiorizar essas sensações, mas a razão vai compreender, vai sintetizar essas informações que eu adquiro a partir dessa experiência sensível, da sensibilidade. Ela vai reunir essas informações, vai compilar, organizar, né? Somar, né? Porque a soma das experiências vai também me proporcionar, formular um conceito, isto é, um celular. Eu vou saber, depois de que eu tiver algumas experiências com ele, que me familiarizar, que me relacionar, refletir, e aí eu vou compreendendo o que é e formulando o conceito.
Quem faz a reunião das sensações, a reunião da reflexão, de todo esse movimento que vem de fora para dentro, é a razão. Né? Então, não é que a racionalidade não tem um papel nenhum. Não é que a razão é excluída. Mas o que eu não posso é excluir as sensações. O que eu não posso é excluir esses fatores externos. E aí você pode perguntar, mas Aristóteles, Tomás de Aquino, também tinha algo semelhante? Sim, mas eles partiam de coisas, apesar do conhecimento sensível vir primeiro, mas o que determinava era uma ordem transcendente, era uma ordem metafísica, era um pensamento que estava mais voltado para deduções universais, abstratas, e aqui não. Aqui eu parto do particular, do sensível, do empírico. Né? Ele vai ficar conhecido por a sua grande frase, né? O homem é uma tábua rasa. O que é isso? É como se fosse uma folha em branco, um papel em branco. Nós não temos ideias inatas. Né? Nós não temos algo que já sabemos anteriormente. Nem a ideia de Deus ela é dada nesse... ela é pré-concebida dessa forma. Né? É a partir do nascimento que a gente vai imprimindo em nossa mente, através das experiências, né, e sintetizando, formando assim o conhecimento. Então, a gente nasce vazio, a gente nasce sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento, e é a partir das experiências sensíveis, né, que a gente vai construindo, acumulando o conhecimento. Tá ok? Nós temos aí também com um empirismo ainda mais radical, beirando um ceticismo moderado, digamos assim, o Hume. Né? Para ele também vai ter essa questão do conhecimento partindo do sensível, ele vai chamar de impressão. Essa impressão sensível é a primeira impressão que a gente tem, né? E depois a ideia é justamente essa interiorização dessa impressão, mas que acontece de uma maneira mais amena, né? Menos forte, mais intensa. Eu guardo em minha mente a dureza do celular, né? Guardo interiormente, e, no entanto, eu experimento, não é a mesma coisa de eu estar tocando, verificando. Então, as ideias é justamente essa interiorização, né, da impressão, mas de uma maneira mais fraca, mais amena. Eu guardo essa sensação, mas eu não estou experimentando ela ali naquele momento. Né? Tanto o Bloch como o Hume ele vai atribuir aos nossos processos psicológicos, a nossa imaginação, né, essa formulação, essa síntese do conhecimento. Como a gente falava em Locke, a primeira vez que eu lido com o objeto, que eu tenho uma sensação do objeto, eu já não vou conhecer. Né? Então, é preciso eu ter vários contatos com ele para poder associar o que ele é. Por exemplo, um exemplo bem simples, bem simplório mesmo. Né? O fogo. Eu vou saber que o fogo queima sem ter tocado no fogo? Não. Então, a experiência de saber que o fogo queima, porque eu toquei nele uma vez. Certo? Mas como é que eu vou saber toda a capacidade do fogo? Às vezes eu toquei nele uma vez, mas eu posso ter tocado e ser naquele momento. Então, é por ter voltado a tocar no fogo, né, que eu sei que ele queimou, que ele pode queimar. Ele vai falar da experiência do sol. Né? A gente vê, tem essa experiência, a gente fala do nascer do sol, né? Que o sol surge a cada manhã. Mas eu não deduzo que o sol surge a cada manhã porque eu vi esse acontecimento uma vez só. Não. É porque eu vi várias vezes.
Quando fala de causalidade aqui, não está na ideia de aristotélica de causa e efeito, mas é dessa relação, né, que a nossa imaginação acaba associando. Ora, se o Sol nasceu hoje, aí amanhã novamente, depois de amanhã novamente, todos os dias da minha vida, em todos esses anos, eu estou percebendo que o Sol sempre surge, né, provocando esse amanhecer. E aí eu acabo tomando isso como uma verdade. É através do hábito, da repetição das coisas no espaço-tempo, eu vou vendo as coisas acontecendo ali, se repetindo no espaço-tempo, eu vou me habituando com isso, com essa relação aí quase que causal. Então a minha imaginação, os processos psicológicos, vai tendo, a partir dessas impressões, a partir dessas ideias, a partir dessas experiências, vai relacionando as coisas, né, através do hábito. Mas será que isso é um conhecimento verdadeiro? Será que eu posso presumir de que, porque algo se repetiu até então, vai continuar se repetindo sempre? É um questionamento que ele faz, né? É porque o sol nasce, entre aspas, né? O sol surge a cada manhã. O que me garante, de fato, que amanhã ele vai voltar a nascer? O que me garante, porque a gente tem muito isso, né? Ah, foi sempre assim, vai continuar sendo assim. Mas o que é que me garante de que porque algo aconteceu até agora, vai continuar acontecendo? O que é que nos garante que o sol amanhã vai surgir? Bertrand Russell, que é um outro inglês, também empirista, ele vai utilizar um exemplo, né, com a galinha. Ele vai dizer, olha, a galinha passou ali, ó. Vamos supor, né, todas 5 horas da tarde chegavam ela para alimentar. Né? Então foi assim no primeiro dia, foi assim no segundo dia, foi assim no terceiro dia. No quarto dia, ela já associou essa ideia e já esperava naquele horário, né, a alimentação, entre aspas, a alimentação chegar. Só que não sabe ela que quando chegou ali no 20º dia, quando a pessoa chegou, não era para alimentar a galinha, mas era para matá-la, porque ela agora ia servir de alimento. Ou seja, não é porque um fato se repetiu várias vezes que pode continuar a acontecer. Né? Isso não é um critério de verdade, é por isso que ele beira o ceticismo, ele tem um ceticismo mais ameno, né? Eu coloquei aqui, ele chega a ser um empirista, mas ao mesmo tempo cético, por quê? Ele vai dizer que não tem um conhecimento verdadeiro exatamente. Aquilo que a gente toma como verdade é o hábito, é a repetição dos fatos, é um certo fator psicológico que a gente relaciona a partir das experiências que a gente tem. Né? Mas isso não é um critério de uma verdade pura, absoluta, indubitável, como, por exemplo, queria Descartes. Certo? Então, esses foram alguns dos principais empiristas, né? A gente citou aqui alguns. Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida não hesite em perguntar, certo? Estou à disposição, um abraço e bons estudos a todos.